por decisão do Ministério da Educação, a avaliação de alfabetização deste ano foi suspensa e só voltará a ser realizada em 2021. A portaria com as diretrizes do SAEB, a avaliação da educação básica, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo o órgão, a interrupção da prova ocorre para que as redes escolares possam se adaptar à Base Nacional Comum Curricular e também à nova política de alfabetização proposta pelo governo. A minuta dessa nova política de Jair Bolsonaro indica a preferência a um método de alfabetização, o chamado fônico, considerado antiquado e muito tecnista por especialistas. Leio também aqui no BR18 que a decisão de avaliar a alfabetização das crianças não é o único recuo da portaria de número 271. As escolas privadas, em quaisquer etapas, perderam o direito de participar do SAEB. Reafirma quem assina essa nota, uma jornalista chamada Vera Magalhães. É muito triste o que está acontecendo no MEC, Silvio, porque isso sim é retrocesso, né? Ideologia de gênero, cartilha disso, daquilo, isso são mais quimeras. Agora, isso aqui é um retrocesso real, é um retrocesso que é quantificável. Você tinha uma decisão do governo anterior, do governo Michel Temer, portanto, nada a ver com o PT, de um ministro que era do DEM, Mendonça Filho, de se avaliar a alfabetização das crianças no segundo ano, porque havia um diagnóstico de que ela não estava se completando de uma maneira eficaz. Portanto, tudo aquilo que pregam os defensores, né, de uma desideologização do MEC, era exatamente isso, né? Que se ensine as crianças a ler, escrever, fazer contas, se ensine ciências, etc. O SAEB é justamente uma medição para isso. E havia essa previsão de que as crianças, após o segundo ano, tivessem testada a sua alfabetização. E essa métrica vai ser suprimida, foi suprimida por uma portaria. Estou com a portaria aqui, porque aqui neste programa a gente lê as coisas. É muito triste. Foram várias as questões incluídas em portaria anterior do governo Temer que foram suprimidas por essa. Sabe por que foram suprimidas? Porque não haverá tempo hábil de se preparar as avaliações, porque o MEC está sem comando. Eu escrevi sobre isso há 3 semanas, no início de março. Escrevi que estava tudo parado e que o SAEB era um sério candidato a subir ao telhado, e agora está se confirmando. Portanto, ideologização nefasta é isso. É você ficar discutindo um monte de bobagens, um monte de penduricalhos, um monte de abstrações, quimeras, coisas persecutórias, quando o concreto da educação está se perdendo. É muito séria a desistência de se avaliar a qualidade da alfabetização no Brasil. Andreasa, vai você. Um dos lugares em que nós evoluímos na educação brasileira é na cultura de avaliação dos estudantes. É uma coisa relativamente recente aqui entre nós e um avanço importante, porque, de modo geral, a educação no Brasil vem sendo depreciada ao longo das décadas, né? E eu não sou capaz de defender método de alfabetização nenhum, porque eu vejo as pessoas saindo dos colégios e mesmo das faculdades com graus consideráveis de analfabetismo. Incapacidade de ler, de escrever, de compreender o texto. Então, é uma longa discussão a se ter de aí em diante. Mas o que é importante é que nós desenvolvemos uma cultura de avaliação do ensino, que é sem dúvida nenhuma um avanço, criava parâmetros para se tentar aperfeiçoar, e isto não será feito agora, no caso específico do SAEB, mas certamente teremos outras suspeitas, porque o governo, o Ministério da Educação não está trabalhando, não opera, está paralisado, está infiltrado, está aparelhado, como se dizia dos petistas. Disputa de poder, disputa ideológica, um ministro que realmente vai jogando a sua obra, porque infelizmente é isso que acontece, no lixo, diante do fato de que é amarrado, engessado, permanece no cargo, sem autonomia nenhuma. Eu quero saber o que o Ministério da Educação produziu, o que ele produziu ao longo desses meses de governo Bolsonaro. Qual foi o avanço? Qual é a ideia? O que de novo saiu dali? Nada. A consequência é essa. E de repente alguém se esqueceu. Ih, perdemos o prazo, não conseguimos fazer o troço. Já era. Tchau. Vem mais por aí. E aí, Joel, sua análise?
Não, realmente, mais uma vez, lamentável a situação do MEC. O Andreasa deu a palavra-chave aí, aparelhado. O Ministério da Educação foi aparelhado pelo governo, com gente que não, absolutamente incompetente, que não conhece o mais elementar dos desafios da educação no Brasil, de gestão pública, e que o resultado é previsível, né? Se os resultados da educação brasileira, como a gente bem sabe, são muito fracos, muito ruins. O Brasil tem um mérito. Ele tem, de uns tempos para cá, ele pelo menos avalia, a gente tem números sobre isso. Agora mesmo isso vai ser perdido porque o Ministério não conseguiu se organizar para medir, para fazer as provas. Assim, é muito triste, isso é um crime que está sendo praticado por omissão contra as crianças e jovens do Brasil, contra todas as futuras gerações, um tamanho grau de incompetência, de inoperância e de inutilidade ser permitido continuar no Ministério. É inexplicável a permanência do ministro Vélez Rodrigues ali. É um intelectual, ele não tem ele é zero o perfil de um gestor público que precisa. E olha que curioso, né? Bom, primeiro um ponto. Essa discussão, método fônico, método construtivista, isso aí é discussão ideológica para inglês ver, tá? O problema da educação brasileira não passa por aí. Pergunte para qualquer... Existe um erro ideológico do outro lado também. O pessoal que acha que não, a alfabetização é para mudar as estruturas sociais, blá, 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 blá. Aquele blá, blá, blá de pedagogo que a gente conhece bem, que também não resolve o problema da educação, né? Mas as pessoas comprometidas já dizem, olha, no final das contas, o que funciona é um pouco uma mistura das coisas. Não é seguir um método perfeito, idealizado na cabeça de algum intelectual aí e aplicá-lo a milhares de escolas pelo Brasil. Não é isso. Na prática, você vai ter um pouco das duas coisas. Você vai ter, sim, um pouco da parte fônica, entender o som, os fonemas, os grafemas da língua, do outro a parte mais social, esse entendimento maior da língua também. As duas coisas fazem parte de uma boa educação. Essa briguinha aí é pura diversionismo ideológico, tá? E agora olha que curioso, hein? Bolsonaro, que é louvado porque não fez indicações políticas para o ministério. Veja só, Temer fez uma indicação política para o Ministério da Educação. Mendonça Filho, um grande gestor público, um bom político e que fez um belo trabalho. Bolsonaro fez uma indicação ideológica para o Ministério da Educação. Está sendo, assim, um fracasso tão retumbante que é grave, gente. É muito grave o que está sendo feito com o Ministério da Educação.